hoje nós vamos falar sobre planejamento urbano. E para esse bate-papo, para essa conversa, eu recebo aqui nos nossos estúdios o secretário de Planejamento da Prefeitura de Guarapuava, o Thiago Fan. Seja bem-vindo, Thiago, para essa conversa bem bacana aí sobre o que o nosso guarapuavano pode esperar, né, dessa nova gestão. Obrigado, Cris, pela recepção. Prazer gigantesco estar aqui falando contigo, para todos aqueles que assistem e escutam a Rede Sul de Notícias. É importante para nós poder mostrar um pouquinho do que nós temos pensado, quais são nossos planos de futuro, a metodologia, né, o modo como a gente quer executar tudo isso ao longo desse período de 4 anos de gestão do prefeito Denilson Baitala. Pois é, como que você foi para a Secretaria de Planejamento? Porque a gente conhecia o Thiago, vou fazer um merchan aqui, da Agrícola Estrela, né? Isso. Daí você é candidato a vice-prefeito na eleição anterior e, de repente, agora você surge como secretário de Planejamento. Olha como é que são as histórias da vida, né? Naquele momento, em 2020, que eu fui candidato a vice junto com o Vitor Vitor Hugo Hugo. Burco, e o Denilson Baitala era um apoiador nosso, parceiro na campanha de ser a pessoa que puxava eu e o Vitor para lá e para cá, botava dentro do carro, se dedicou absurdo, né? E deu toda essa reviravolta, né? Ele acabou sendo convidado pelo governador, o Ratinho, para ser candidato a prefeito, óbvio, com aquele frio na barriga de será que dá, será que não dá, mas foi feita uma campanha linda, né? Nós fomos apoiador da candidatura dele, e por fim aconteceu o que aconteceu, ele ter aquela vitória apertada, histórica para Guarapuava, né? Surpreendente. Surpreendente, né? Quantos que não no começo não imaginaria que teria condições e acabou acontecendo, né? Para ver como que a nossa história ela não está predeterminada. Parece que Não, as coisas não. acontecem a maneira que vai seguindo e conforme as bênçãos que Deus nos concede. E depois do momento que ele foi eleito, surge principalmente o frio da barriga do e agora, como que a gente continua daqui para frente, né? E entra-se a equipe de transição no momento, então ali eu já fui convidado por ele ir para o grupo que estava ajudando a coordenar toda a campanha para que eu liderasse a equipe de transição. Uma experiência nova para mim, né, também. Mas falei, vamos lá, você ganhou, a gente é apoiador, agora não podemos te deixar na mão. Estamos no mesmo Né? barco, né? Estamos no mesmo barco, né? E realmente já estávamos apoiando antes, porque não a hora que chega o serviço, a hora que chega para acontecer as coisas. Então a gente tomou a decisão de falar, tudo bem, participo da transição, enfim. E me foi dada a oportunidade de selecionar alguns temas que eu tinha mais afinidade para discussão, enfim. E assim, uma área que eu gosto, que eu já trabalho praticamente no dia a dia, eram situações de planejamento, de gestão e tudo mais. Mas não foi isso que me levou exatamente a decidir ir para a Secretaria de Planejamento. Então, ao longo da jornada da transição, a gente falando sobre trânsito, falando sobre agricultura, sobre desenvolvimento econômico, o próprio planejamento, mas enxergando áreas da saúde, da educação, e você vendo toda aquela estrutura da prefeitura, como que ela funciona, ainda de fora, né? Porque na realidade você só passa a entender como que funcionam as coisas a hora que ela está na tua frente, a hora que está na tua mão para fazer. E com algumas pessoas que eu tenho liberdade, fui conversando, puxa, e vou trabalhar com agricultura, que já é a minha formação, mas boa parte da minha vida profissional eu tive ligado à Associação Comercial de Guarapuava, então tenho aquela ligação com o desenvolvimento econômico, enfim, ficou essa, essas coisas surgindo dentro da cabeça, até que me provocaram, por que você não vai para o planejamento? Eu falei, puxa, mas tudo bem, planejamento,
Não é lógico que é desafiador, é uma área que eu tenho certa afinidade, mas não sou engenheiro civil, não sou arquiteto urbanista, tal. Como é que eu vou trabalhar com todas essas questões, né? Mas falei, tá, vamos seguir com as conversas da transição. Durante o período de transição, nas reuniões que tive com o ex-secretário Paulo Dirceu, a equipe que estava lá, fui passando a entender melhor como é que era o dia a dia da secretaria, como o time técnico é formado, né? E isso falou assim, acredito que a gente tem condição, principalmente pela situação estratégica que a Secretaria de Planejamento e Urbanismo tem na cidade. Não só olhando para plano diretor, né, para a lei de zoneamento, não, mas olhando a longo prazo, como que a gente pretende construir a gestão pública, não voltada para uma gestão de 4 anos, mas como que a Sim. gente deixa realmente um legado. E vou te falar que na área pública você conseguir construir coisas de longuíssimo prazo é muito desafiador, porque normalmente as pessoas que estão lá acabam tendo na sua janela ali 2 anos, olhando para uma eleição federal e estadual, outros com uma janela de 4 anos, olhando para municipal de novo, né? E a gente tem que quebrar esse modelo de pensamento, né? Então eu entrei com essa proposta de olhar para uma visão mais longo prazo, olhar para projetos de mais longo prazo que sejam estruturantes para nossa cidade. Extremamente necessários, né? Mais desafiador, né, Tiago? É desafiador, mas isso a gente não faz sozinho, né, Cris? Então, como o próprio prefeito já deu liberdade, deu abertura para desenvolver as coisas dessa maneira, e a equipe que está ao meu redor, e não só dentro da secretaria, mas o corpo de secretários, também tem essa visão de mais abrangente, de que não adianta você resolver questões pontuais para sanar algum probleminha pontual, sendo que isso pode ter um reflexo lá no futuro. Então a gente pretende trabalhar com um modelo mais reformista e falar, ó, vamos corrigir o que precisa ser corrigido, quase que custe o que custar, no sentido de se tiver que doer, Vai vai doer. doer, se a gente tiver que apanhar, vamos apanhar, não tem problema, desde que a gente consiga construir, né, e deixar um legado importante para a cidade, seja na administração, seja em obras, né, no sentido de deixar algum outro legado para a cidade, mas a gestão interna da prefeitura ela também precisa ser renovada, Pois é, reestruturada, mas né? dentro dessa tua fala, vocês pegaram uma administração vindo de um grupo político antagônico. E a gente sabe que falou-se muito em mais de 50 obras executadas, né? Entre as quais a Avenida, acho que foram, tiveram muitas obras assim que é de grande importância, mas um dos carros-chefe realmente foi a Avenida Rubens Siqueira Ribas e a obra da 15, que é muito polêmica. Então, no momento da transição, foi apresentado um portfólio, por exemplo, das obras em execução, das obras executadas. Esta tem problema, esta não tem. Como que você recebeu essa situação? Sim, a gente herda, né, a situação da maneira como ela se Sim, encontra. Já no início da transição, todas as secretarias ou todos os temas, nós fizemos pedidos para a administração na época para que nos passassem algumas informações relevantes e tudo mais. E isso foi passado para a equipe de transição. E dentro da Secretaria de Planejamento foi passado quais eram as obras em andamento, quais eram os projetos que já estavam, ou pelo menos no plano, ou na cabeça, ou sendo desenvolvido pelo departamento técnico, né? Quais foram algumas obras que já foram concluídas ou estavam em fase de conclusão, né? Muito próximo disso, que acabaria sendo a nossa gestão que entregaria sim. essas obras. Isso é normal. Né? E durante as reuniões que nós tivemos dentro da Secretaria de Planejamento, especialmente a obra da 15 foi talvez o tema assim que a gente mais tratou, né? Tanto que algumas decisões que foram tomadas lá no final do ano passado de como que procederia, nós tivemos participação nessa decisão. Falar, é mais inteligente
partir para essa maneira do que para aquela e tal. Então, nesse ponto, a gente foi compartilhado esse poder da escolha, até de como que a gente ia seguir com os projetos a partir daquele momento, né? Pois é, especificamente na obra da 15, porque, meu Deus, a gente só ouve reclamação da obra da 15, do calçadão. Acabaram com o calçadão tá feio. Eu mantenho uma amizade com o ex-prefeito César Celso Góes, sempre foi meu amigo, né? Continua sendo, e eu sempre questionei ele em relação à obra da 15, e ele, Cris, é empreiteira, mas não é questão da empreiteira. A empreiteira recebe uma planta, ela executa. Então, a obra ali, ela nasceu na Secretaria de Planejamento, né? Nasceu dentro da Nasceu Secretaria de dentro da Planejamento. Secretaria de Planejamento. E vocês pensam, por esse desconforto dos próprios moradores, principalmente do comércio ali, vocês estão dando continuidade à planta original ou vocês pretendem fazer alguma modificação? Porque uma coisa é certa, do jeito que tá, não dá para ficar, né? Não dá para Tá ficar. muito feio. Não, nosso intuito é rever o projeto, né? Isso já desde o princípio, nós já tomamos essa atitude de vamos rediscutir esse projeto, porque ele não está contento da gestão, né? Não está contento dos comerciantes, dos moradores, quem entra. De ninguém. Quase que semanalmente o prefeito, ele mora ali na região central da cidade, ele pega e caminha na 15, né, e chega na segunda-feira: Thiago, o que nós vamos fazer com aquela 15, né? Como é que nós vamos proceder? E assim, a gente já conversou com a associação comercial, já chamou alguns empresários ali, principalmente das duas quadras que Sim. foram afetadas por essa obra, para conversar e explicar qual que é o trâmite, como que as coisas funcionam, porque infelizmente, né, no público é diferente do privado. No privado você tem o poder de decisão e falar assim, quero parar isso aqui, né? Mas no público não. Tem algumas etapas que têm que ser cumpridas até que a gente possa partir para uma rescisão, né, de contrato com a empreiteira, para que tudo que é devido seja pago, né? Então tudo isso nós estamos em vias de resolver. Mas uma decisão que já foi tomada, não só por nós, mas nessas conversas que nós tivemos com a Associação Comercial e com alguns comerciantes lá, é de voltar a discutir esse projeto, né? Originalmente, o projeto não existia áreas de estacionamento ali no percurso do trajeto da 15. Mas os comerciantes pedindo, não precisamos de área de estacionamento, né? Senão a gente vai perder, Acaba perdendo, vai perder, né? clientes. E ali, na realidade, olhando para o plano de mobilidade de Guarapuava, ali estava previsto que fosse feita uma ciclofaixa, né, em conjunto com a faixa de rolagem da rua, mas a gente entendeu ainda durante a transição ali, não é isso que eles querem, né? Vamos mudar, né? Mesmo que existe a faixa demarcada hoje lá na 15 do que seria a ciclofaixa, mas nós tomamos decisão, viu? Então vamos modificar isso aqui, fazer vaga de estacionamento, vamos atender a esse pedido daqueles que estão sendo impactados pela obra da maneira como está, né? Vamos finalizar o que der para finalizar dessa obra, vamos buscar uma rescisão amigável desse contrato para que isso não pese nem para o empreiteiro e nem para a prefeitura, e vamos discutir o projeto. Mas já houve investimento público ali, né? Então esse Já dinheiro houve. vai para o ralo, junto com a obra. A gente sabe que algumas coisas nós vamos ter que readequar ao longo do tempo, daquilo que já foi feito, né? Mas o que foi contratado estava lá, né? Então a gente tem que ter esse bom senso e esse equilíbrio, né, de receber da maneira como está, aquilo que precisar modificar no futuro, a gente pode discutir, mas enfim, nós temos que dar continuidade à revitalização da 15, não no modelo como está proposto, né, e não da maneira como foi feita no passado, em que eu sei que esse projeto foi apresentado para a comunidade, mas foi um momento em que ele foi apresentado com pouca discussão, e um projeto dessa magnitude, dessa importância, né, numa via talvez uma das mais importantes da cidade, coração do comércio da cidade. Isso tem que ser tratado com muito carinho, muita cautela, muito planejamento,
né, entendendo que uma obra dessa eventualmente pode atrasar, então você tem que tomar cuidado para impactar no comércio o mínimo possível, né? Foi uma obra que começou há praticamente um ano, Cris, né? E nesse um ano, até o momento em que a gente Ficou assumiu, ficou interditado. interditado um período, né? E a gente sabe que isso tem impacto Sim, econômico no comércio local, que já haviam sido impactados pelo efeito Covid, né? sim, Então, sim. todo No mundo momento em que está se com as calças arrebentando, apertadas, né? justamente que está se reerguendo, vem outro baque, né? Claro, Nesse ponto, eu acho muito importante a tua fala quando você diz que o planejamento, né, é a longo a prazo, longo prazo. porque hoje, com os alagamentos nas ruas da cidade, no anel central ali, a gente percebe também o afogamento do trânsito no anel central ali, a gente percebe não, é uma coisa que é certa, que é a falta de planejamento de gestões lá de trás, né, Tiago? Mas, paralelamente, há aquelas obras emergenciais, cotidianas, que você tem que arrumar. Então, como que você consegue equilibrar essas duas coisas? Tem algumas coisas ligadas à limpeza de drenos e tudo mais que isso são do cotidiano. E, né, isso tem que acontecer e tem que funcionar, por mais desafiador que seja, né, considerando toda a malha que nós temos. Então, isso acaba sendo uma, uma ação que é integrada entre a Secretaria de Planejamento, mas principalmente a Secretaria de De Obras e a obras. SURG para fazer esse trabalho, que são assim, atender demandas de dia a dia, do que precisa resolver e consertar no dia a dia. Mas lógico que a gente olhando para drenagem, né, tem alguns investimentos, eventualmente em obras que tem que ser realizado para, não vou dizer solucionar os problemas de alagamento, porque isso eu Ah, é acredito que complicado. seria demais, né? Até porque Vamos desmanchar o é, centro da cidade inteira e refazer. não, e talvez não resolva, né? Porque tecnicamente, eventualmente você resolve numa área, mas gera problema em E outra. outra. Então tem que ser um estudo muito criterioso. Você tem que saber se você fizer qualquer mudança numa área de drenagem no centro da cidade, aquilo pode refletir lá no Jardim das Américas, Sim, né? Então esse sim, estudo tem que ser muito sim. criterioso, saber qual que é o impacto, qual que é o investimento, e esses investimentos não são baratos. Qualquer intervenção que você vai fazer disso aí, nós estamos falando em milhões e milhões e milhões de reais, né? E aí que mora o desafio da administração pública, né? Falar, se eu precisar de um investimento de 30 milhões em drenagem, mas eventualmente eu tenho outras situações que também são prioritárias, são importantes para fazer esse investimento, para onde que eu corro, né? Pois é, nessa questão de investimentos, a gente sabe que é, o PAC do governo federal ele tem bastante programas nesse sentido. Governo do estado, emendas tal. Tem se buscado esse tipo de parceria? Tem sim, né? Enquanto esteve aberto o PAC Seleções 2025 agora, do governo federal, aquilo que foi possível Guarapuava se inscrever, nós nos inscrevemos, né? Naquilo que, obviamente, aquilo que fazia Sim. sentido. Então, a maior parte das demandas acabaram vindo da área da saúde, né? Que tinha bastante coisas a serem inscritas, a educação, algumas coisas, esporte e lazer também. Então, onde teve possibilidade de Guarapuava se inscrever, nós nos inscrevemos, né? Desde que aquilo fizesse sentido para o momento que Guarapuava vive. E tem alguns programas que são abertos, que eles são destinados ou para cidades muito menores que Guarapuava, eventualmente algumas muito maiores, que até seria interessante Guarapuava estar inscrito num programa desse, né? Mas a gente não tinha os pré-requisitos para esse tipo de inscrições. Quanto ao governo do estado, da mesma forma, o que abre-se de edital O que governo do nós estado é muito temos, parceiro, né? e tá parceiraço nosso aqui do Baitala, né? Eu acho que foi uma relação mútua entre o próprio governador e o Sim. Baitala, como ele fez um convite particular para o Baitala vir para a eleição, Tem uma certa ganhou, deu responsabilidade, uma né? certa Tem responsabilidade. responsabilidade sobre o Paraná todo, mas tem aqueles que são mais chegados, né? E assim, a nossa região, Cris, não falo a região só Guarapuava e seu entorno, mas essa região
centro-sul do Centro-Sul. estado do Paraná por muito e muito tempo ficou abandonada, né, pelo governo do estado. Isso quantas e quantas gestões atrás, né? E hoje a gente vê o governo do estado acelerando obras de infraestrutura, porque começa com a infraestrutura, né? São as duplicações que vem aqui na parte Sim. da 277, na 170 que foi entregue o Entrega o projeto projeto. também, na 466 que já está assinado até Pitanga e já com projeção de se ampliar até Seria. Campo Mourão e também até Mauá da Serra. Então, nós vemos essa região vindo bastante recurso do governo do estado. Isso é importante para nós, né? É um reconhecimento, não vou dizer de uma dívida histórica que existe, mas um reconhecimento do governo do estado do Paraná, no nome do governador Ratinho Júnior, de falar assim, a gente precisa dar algum outro suporte para o centro do estado. E essa parceria está sendo muito boa para a nossa cidade, né? O que veio de recursos já em processo de liberação para Guarapuava, acho que nunca tivemos uma parceria tão significante, tão significativa assim de Guarapuava com o governo do estado. Dentro do PPA, existem obras prioritárias? O PPA está sendo construído neste momento, né? Nós vamos até na próxima segunda-feira, no dia 9, fazer uma audiência pública relacionada ao PPA. E esse ano nós fizemos uma inovação no planejamento do PPA. Eu vou dizer inovação, não que seja algo diferente de tudo que já foi feito, porque na minha avaliação deveria ter sido feito assim todas as vezes anteriores, né? Mas nós conseguimos fazer, através da Secretaria de Planejamento e Secretaria de Finanças, o que a gente tem chamado de PPA integrado, né? Normalmente, como que o município e outros municípios fazem da mesma forma. Acabam deixando todo o planejamento plurianual sendo realizado pela Secretaria de Finanças com a equipe da contabilidade. Então, como que isso se faz? Copia o que foi feito no passado, cola, faz um ajuste financeiro. Nós decidimos fazer da maneira que a gente achou correta, integrando todas as secretarias, conversando com secretários, conversando com os colaboradores, os diretores de dentro de cada secretaria, para que cada qual fosse descrevendo seus planos, suas propostas e tal, justamente para a gente conseguir fazer algo que seja robusto, que a gente consiga entregar uma boa gestão. E agora, assim, grandes obras que a gente prevê nos próximos anos para Guarapuava, e isso já com recurso do governo do estado olhando para isso, é um novo centro de eventos e exposições para Guarapuava, né? Nós já sabemos, o Parque Lacerda Werneck, Já era. já por muito tempo ele está num lugar inadequado, né? Não vou dizer o lugar ruim, porque o lugar é ótimo, a localização é maravilhosa dele. Sim. Né? Na Avenida Manuel Ribas, no final dela, com acesso Só que há fácil. uma demanda muito antiga, né, dos agropecuaristas nesse sentido de ter um local apropriado. Né? Sim, precisa de um lugar maior, mais bem estruturado. A gente tem que levar em consideração que todo e qualquer evento acaba impactando a vizinhança. Sim. Né? Então, já está num lugar inadequado. Né? Mas enquanto não tiver esse lugar adequado, ainda permanece acontecendo algumas coisas lá. Mas nós já estamos com um estudo prévio do que fazer, onde construir um novo o local já existe, parque. Né? O local já existe, né? Possivelmente vai ser um processo de um terreno em doação para o município para utilizar num fim específico para um centro de eventos e exposições que possa comportar não só eventos como foi a Expoguá ou eventos relacionados na agropecuária, mas que seja de múltiplo uso, né? Assim como acontece, eventualmente aconteceu recente, agora a prova gastronômica, pode ser realizado lá, evento do bateraço, pode acontecer lá, num espaço municipal, né?
Então, isso que a gente acha que ele tem que, para esse fim, ele não pode servir a uma questão Sim. específica, né? Ele tem que servir a toda a comunidade, é isso que a gente está buscando nesse novo Grandes projeto. shows até, né? Grandes shows e tudo mais, né? E, obviamente, o que que nós vamos fazer com aquele espaço do Parque Lacerda Werneck? Ele vai ficar numa baita de uma localização, né? Permanece lá. Então, também já estamos em estudo de reurbanização daquela área, de colocar alguns equipamentos públicos lá. Uma possibilidade, isso nós estamos ainda discutindo, é de alocação do mercado municipal do Guarapuava naquela região. A gente acredita que Nossa, ali excelente lugar, né? vai se tornar uma área nobre da Sim, cidade, né? Já tem o fórum, a promotoria do Ministério Público está sendo construída lá naquela região também, delegacia cidadã já está indo sim. para aquele espaço, a, o novo IML também vai para uma região próxima, então a gente acredita que toda aquela região vai ficar com bastante equipamento público, né? E um mercado municipal naquele lugar, depois de reurbanizado e Inicialmente, vocês tudo. estavam pensando até chegar a anunciar que seria aqui no Bom Sucesso, aonde a população, os moradores ali reivindicam uma praça pública, né? Exatamente. Então, É o nosso primeiro estudo, né? Como que funcionou. Nós olhamos para o tamanho do mercado municipal que a gente desejaria e a gente tem que procurar nas áreas do município sim, onde que poderia alocar. Onde era o pátio da Secretaria de Obras, se demonstrou um bom lugar para colocar naquele projeto. Então, nós fizemos estudos de implantação daquele projeto na região, mas a gente fez uma coisa que é prioritária para qualquer projeto, que é ouvir de quem mora lá o que com quer. certeza. Né? Então, as pessoas foram falando com a gente, viu, não existe a possibilidade de não fazer o mercado lá e fazer uma praça? Falei, tem, tá? Vamos conversar, vamos discutir e, e partiu daí, né? Partiu desse movimento de escutar realmente o que importa e quem importa. Esses dias atrás até eu fazer um relato que a Secretaria de Planejamento, é lógico que ela vai precisar se basear muito em dados, em informações, né, em estatística, mas uma coisa importante que ela tem que se basear é na opinião pública, Com certeza. né? Que por muitas A cidade vezes é feita para quem habita, para quem né? habita. Exatamente. Então nós estamos não mudando a lógica, mas trazendo essa variável para um processo de decisão. Isso é muito bacana porque eu fico imaginando assim, né? De repente você está sentado entre quatro paredes decidindo qual obra é mais importante para determinada região. Mas você vive lá, você conhece a realidade, qual é realmente a necessidade, a obra que vai impactar direto na população, a gente não conhece. Exatamente. Então, a autoridade no assunto é o morador, né? Claro, até durante o projeto da UPinha, né, que é a UPA Uhum. infantil que vai ser implantada ali na Vila Bela, no Jardim dos Pinheirinhos, uma das primeiras, a gente estava com bastante dificuldade, assim, onde que nós vamos conseguir implantar esse projeto. E aí veio uma sugestão do vereador, o vereador Leandro, lá, por que não no Jardim dos Pinheirinhos, ali tem um... Falei, vamos dar uma investigada nesse local. Aí nós olhamos o terreno, pareceu bastante adequado e tal. Aí eu passei para ele uma missão. Falei, ó, vereador, então Ouça a você comunidade. cumpra parte do teu papel aqui, a gente faz um jogo de parceria. Conversa com o pessoal ao redor. Verifica lá se eles são favoráveis a isso ou não, porque você coloca um equipamento público desse, ele vai gerar mais trânsito, vai gerar mais movimento de Sim, pessoas, né? Então tudo isso tem impacto nas pessoas que sim. vivem ao redor, já estão acostumados com aquela vida, com aquele cotidiano, aquela rotina, nós vamos impactar isso. Então, se todo mundo, se for favorável ali na região, beleza, tô dentro. Tanto que deu certo, né? Tecnicamente o lugar estava adequado, né? Nós com acesso rápido às rodovias, se eventualmente precisar ter mobilização de ambulância, alguma Sim. coisa nesse sentido, com acesso rápido ao Hospital Santa Teresa, que está E não a fica muito 3, longe 4 dos outros minutos. bairros? Não teria que ser um lugar mais central? Poderia, mas o que que a Porque ele gente fica bem o que que a retirado, gente né? privilegiou?
né, privilegiou a segurança de acesso se tiver uma intercorrência mais urgente. Então, se precisar acessar o Hospital Santa Teresa, está do lado. Se precisar, a via para sair para a rodovia está fácil. Né? Então, isso a gente entendeu que para a segurança do projeto, né, e principalmente para a segurança das vidas das pessoas, das crianças que estão sendo atendidas ali, ele ficou muito bem localizado. Bacana, Thiago, o que eu acho assim, o que muitas pessoas não conseguem entender é que, no meu entendimento, a Secretaria de Planejamento é o ponto de convergência de toda a administração, né? É da tua secretaria que muita coisa pulsa dali, tudo pulsa dali, tudo pulsa dali. A maior parte é obra, né? Tudo obra, ali. é recurso, são os convênios que tem com o governo federal, o convênio do estado passa pela Secretaria de Planejamento. Então, nós brincamos internamente assim que a gente é meio enxerido. Nós vamos entrando no assunto de todo mundo. Mas faz parte do nosso papel. E a Secretaria de Planejamento ele tem que ter um olhar crítico para as demais secretarias, Sim. ser um provocador. Então, a gente se coloca nesse papel de, se eventualmente precisar questionar as outras secretarias, a gente fazer isso, né? Faz parte. Acho que faz parte do nosso. Nesse sentido, qual é o maior desafio? O maior desafio, eu vou te falar que é você conseguir convergir todas as ideias, as pessoas num projeto único. E isso eu não falo só dentro da administração. Isso eu falo para Guarapuava. Eu acho que o maior desafio para o planejamento é você identificar o que Guarapuava quer. E precisa, né? Sinceramente, eu acho que a gente não sabe direito o que nós queremos enquanto guarapuavanos. Qual que é a cidade que a gente quer morar daqui 20, 30 anos, daqui 50 anos? Nós não temos essa noção. Eu acredito de coração, Cris, se nós soubéssemos isso, o caminho era muito mais fácil. Era muito mais fácil. E o que precisamos para saber? Cidade com qualidade de vida, com segurança, com emprego. Guarapuava já é reconhecido como uma cidade com uma boa qualidade de vida. Temos a melhorar? Muita coisa, demais. Né? Mas, principalmente, a gente definir quais são os nossos objetivos de futuro. Eu acho que a gente acaba saindo de algumas divergências, seja político-partidárias, vou dizer nesse sentido, porque a hora que a população define, viu, é esse caminho que nós queremos, independente de quem sente no posto público, já sabe qual que é o caminho que deve ser traçado. Né? Para algumas áreas da cidade, a gente já tem uma noção. Né? Eu, por muito tempo, participei do Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação de Guarapuava, e lá nós definimos que a gente quer transformar Guarapuava num dos melhores lugares para se viver. E a gente tem indicadores que a gente olha. É isso que eu ia perguntar. O que fazer para chegar a essa meta? Aí que tá. É tudo uma integração. Sim. Então, nós olhamos, sabemos que a população ao longo do tempo está envelhecendo. Que medidas nós estamos tomando hoje para que a hora que a gente chegue é a hora que a gente uma população de idosos, né? Isso vai acontecer, né? Isso estatisticamente mostra, tem inúmeros estudos que mostram que a nossa população está envelhecendo. E assim, que projetos que nós estamos colocando para poder atender essa população? Mas eu acho que isso, Thiago, passa também por uma reeducação política, porque hoje a gente ainda percebe que a política partidária ela continua pulsando mesmo após a eleição. Quando eu acho que política partidária, tudo bem, tem que estar aqui durante a eleição, durante a campanha. Passou, eu acho, se você é eleito deputado estadual, deputado federal, por uma cidade, por uma região, você tem que esquecer isso. Você foi eleito pelo voto popular, você é um representante do povo. Então, são as demandas dessa população que tem que ser levadas em consideração. Que tem que ser atendida. Mas hoje a gente percebe em muitas situações
que não existe isso, infelizmente, né? É um querendo barrar a inserção do outro, né? Não, aqui agora é minha vez. Sou só eu que vou entrar aqui. Não, agora aqui sou só eu. Aí fica difícil você. Eu acho que a Integrar. convergência passa por essa integração, Não, é uma integração. principalmente. É isso mesmo. Eu tenho uma visão muito similar à tua. A hora que a gente está num posto político desse, com a responsabilidade que a gente tem, nós temos que parar de olhar. Não estou dizendo ocultar as nossas crenças, Não, ocultar o não. que a gente acha Respeitar, que. né? Mas respeitar. Justamente, é respeitar. Se o recurso está vindo de A, de B ou de Não C, importa. não importa. Não importa é aquilo bem aplicado, Sim. aquilo bem estudado, onde vai ser aplicado e trazendo o benefício que a gente espera. Bom, Tiago, para a gente encerrar, qual o legado que a administração Baitala quer imprimir no município? O que ele mais coloca para nós, para todos os secretários, e em todos os momentos que eu vi ele falando do que ele espera, seja do time de secretários, ou seja dos novos servidores que foram acolhidos recentemente na prefeitura, em todos ele fala: trabalhe para o povo. O povo já sofreu demais, a nossa população tem muita coisa que é merecedora, que não recebeu ainda. Então, trabalhe para eles. Eu acho que esse é o legado, é o olhar humano, né? Só que isso passa por toda a administração, né? Você corrigindo os defeitos que tem dentro da gestão interna da prefeitura, isso tem um reflexo positivo lá. É a maneira como o servidor da prefeitura de Guarapuava recebe ou atende o munícipe lá na ponta. É a maneira como você enxerga quando o recurso chega na tua frente, um projeto chega na tua frente, você entender que aquilo, cara, quem que eu estou beneficiando? E sabe que isso facilita a priorização, Cris, Sim, com né? Porque certeza. ideias para projetos não faltam, né? Todo mundo quer dar uma ideia, todo mundo quer dar um palpite, todo mundo tem soluções para os problemas, e é ótimo a gente receber isso. Nossa cabeça às vezes fica borbulhando de coisas. Mas a hora que você olha que aquele projeto tem um impacto maior do que o outro, fica mais fácil você fazer essa escolha. Então, essa liderança do prefeito Baitala e da Rosângela de dizer: olhe para a necessidade da população, atendam a eles, né? Tanto que um dos projetos que é um dos mais desafiadores, mas é o que ele está cobrando e cobrando e cobrando o time para acontecer, são as obras de moradia popular. Que é um desafio grande. É um Muito desafio grande. gigantesco E que tem em houve uma Guarapuava. promessa, né? Foi assumido um compromisso que serão construídas 3.000 casas, Né? Isso o governo do 3.000 estado. moradias, né? Onde que é o desafio? A prefeitura ter as localidades para construção, ter recurso para infraestrutura e tudo mais, firmar as parcerias que têm que ser firmadas, os convênios, tudo isso leva um tempo. Mas assim, esse é um dos projetos que está, vou dizer assim, no top 5 ali do prefeito, que falou: ó, nós temos que entregar isso, se nós entregar só isso já valeu a pena. Com certeza. Né? E de fato valeu. De fato valeu. Entregar 3.000 casas. Quantas mil pessoas você está beneficiando, Nossa, né? há muito, mas o problema é que é um saco sem fundo, né? É um saco sem fundo. Tudo é um saco sem fundo, Né? na verdade, né? Mas assim, Tudo, né? aí Mas se não fizer, são né? situações de priorização. Sim. Né? Você tem que olhar principalmente para as pessoas que estão em vulnerabilidade, né? Aqueles que mais precisam da mão da administração pública. Né? Então, não é difícil priorizar. É difícil você conseguir resolver. Só que isso, com as secretarias bem afinadas umas com as outras, o alinhamento entre a alta gestão, né, olhando para o prefeito, para vice, isso facilita as coisas. O entendimento dos servidores que estão lá dentro, entender, cara, esse é o objetivo. Né? E a gente tem colocado muito. Ó, esse é o desafio, né? é o o que desafio. passa na cabeça de cada secretário, que passa na cabeça de cada servidor. Nós aí na última semana dentro da secretaria foi uma pressão tremenda para a gente conseguir entregar
alguns 2 projetos de CMEIs para Guarapuava, né, com recurso carimbado para aquilo, nós precisávamos entregar, assim, mas a sensação de você concluir aquilo e sabendo que aquele projeto não é da Secretaria de Planejamento, ela não é da Secretaria de Educação, mas ela é um projeto que você coloca para a população de Guarapuava e tem coisa melhor, assim, de você olhar isso daqui, sei lá, 20 anos, Cris, e falar, nossa, a gente fez parte disso aqui, lembra como que aquilo foi estressante, foi desafiador, deu choro e tá aí, tá construído, tá gratificante, né? Não tem coisa, um presente melhor na vida do que isso. Bom, Thiago, adorei falar com você. Sempre um prazer. Quero que você volte mais vezes, né, para a gente ir acompanhando aí. E queria agradecer essa tua disponibilidade, né, de vir até aqui conversar Pode contar comigo. Então, tá prazerzaço estar aqui com você. Agradeço a Gabi, que me acompanha sempre, e agradeço principalmente a você, que é para você que a gente traz essas informações. Continue ligado no seu portal www.redesudnoticias.com.br.